A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta Muita paz a todos. É um prazer estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Agradecemos muito a casa pelo convite. É uma satisfação muito grande. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidos aqui no movimento de Campo Grande, movimento espírita de Campo Grande. Sou do grupo espírita Amadeu Ferretti. Então, é com muita alegria, saudades, né, desses rostinhos tão queridos para nós, mas que estamos também alegres porque estamos tendo a oportunidade de matar um pouquinho as saudades e também fazer com que, através dessa mídia, do avanço tecnológico, a gente possa aprender a lidar, né, com a tecnologia, trabalhar da melhor forma possível com ela. Então, hoje nós vamos falar sobre as 3 revelações. As 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, que está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que fala sobre as leis morais. Então, é um livro muito importante para todos nós conhecermos, estudarmos e entendermos esses ensinamentos de Jesus à luz da nossa doutrina espírita. E nós vamos falar sobre o capítulo 1, em que Jesus diz que não veio destruir a lei, mas veio dar cumprimento a ela. Então, nós vamos falar sobre essas 3 revelações. E aí, o que é a palavra revelação? Que vem do latim revelare, cuja raiz, véu, significa literalmente sair de sob o véu. E, figuradamente, nós poderíamos entender como descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. E a característica essencial da revelação, de qualquer revelação, é ser verdade. E as leis divinas são reveladas às criaturas de acordo com o seu grau de entendimento. Então, por isso que em épocas diferentes, variadas, os povos, os mais diversos, receberam, através do ensino dos profetas inspirados e instrutores espirituais capacitados. Então, em todos os momentos, todos nós, na história da civilização, recebemos espíritos missionários com a tarefa de trazer essas revelações. E há um texto em A Gênese, no capítulo 18, isso está no site do Centro Espírita Celeiro de Luz, que fala para nós, no capítulo 18, item 8, segundo o qual dizem os espíritos que a movimentação que se manifesta por vezes em toda a população ou um grupo social não é coisa fortuita, mas tem sua causa nas leis da natureza. Razão porque as revoluções sociais também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois tudo se encadeia. Então, este tudo se encadeia certamente está sendo referido ao processo de aprendizagem a respeito da integração do homem com o mundo espiritual. E o aprimoramento moral da humanidade, fundamentalmente dependente das manifestações mediúnicas ao longo dos séculos, cujo aprendizado, depois estabelecido como tradição religiosa, para ser corrigido também não dá saltos, pois a modificação dos reflexos condicionados adquiridos erradamente ao longo do tempo precisam de tempo para serem revistos, gerando uma certa periodicidade também. Então, quando se inicia o estudo da doutrina espírita, logo de início, ouve-se falar nas 3 revelações divinas. E nós vamos encontrar essas 3 revelações, a primeira personificada em Moisés, a segunda no Cristo, em Jesus, nosso Mestre, e a terceira em indivíduo nenhum, porque aí são as revelações, a terceira é coletiva, que é um caráter, essencial de grande importância. E aí alguns estudiosos perguntam, será que somente o mundo ocidental teve revelações? E o mundo oriental? Foi esquecido por Deus? Não recebeu nenhuma revelação?
né? Então, como é que vamos associar esta afirmação de Kardec com as religiões orientais? Então, nós vamos ver que vedismo, brahmanismo, taoísmo, o budismo, todas essas vieram antes dos ensinamentos de Jesus e antes de Moisés, né? Então, como é que para os orientais chegaram as revelações ou não chegaram nenhuma revelação? E segundo os estudiosos também colocam, né, que todos os lugares tiveram revelações. Então, no Oriente também teve revelações. E como Jesus nos fala na parábola do semeador, a mensagem foi trazida para todos os terrenos, né? Mas nem todos estavam preparados, tinham sido realmente preparados para receberem a mensagem. Então, muitos daqueles terrenos onde foram colocadas as sementes, os ensinamentos trazidos através dos diversos missionários, nem todos geraram bons frutos, ou nem todos geraram a quantidade de frutos ou crescimento, né, espiritual que pudesse fazer uma grande diferença. Embora não se tenha, então, muita segurança nos registros históricos, por sua influência em todo o pensamento da China milenar e dos grupos sociais próximos a ela, pode-se dizer que a primeira revelação divina espiritual foi o I Ching, na China. A segunda, o Vedismo, entre os hindus. A terceira, com Moisés, entre os hebreus. A quarta, com Jesus de Nazaré. E a quinta, com o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Né? E, então, o I Ching, ou o Livro das Mutações, cuja origem remonta a mais de 4.000 anos antes de Cristo, provavelmente decorre das primeiras e grandes manifestações espirituais dentro da civilização milenar da China, e certamente a mais completa no campo das percepções anímicas daquele povo. O Yin e o Yang foram iguais ao sim e ao não das manifestações ocidentais com as irmãs Fox em 1848 em Hydesville, Estados Unidos. Mas na China, os ideogramas, por falta de um alfabeto maleável, cristalizaram-se num jogo oracular e as manifestações dos espíritos se perderam por causa do animismo dos homens. Então, aí vem assim a primeira revelação, é o I Ching. E no Vedismo, né, começou provavelmente perto do ano 3000 a.C. A partir dele, os hindus passaram a ter as primeiras manifestações dos asuras, que eram espíritos considerados mais elevados, e dos pitas, que era a alma dos homens que morreram, através das manifestações dos rishis, que eram, então, os médios, né, os intermediários entre os dois planos, o físico e o espiritual. E concebiam a existência de um Deus único, Brahma, e dos Vedas, auxiliares do Deus Supremo. Então, conheciam os rudimentos da progressão da alma, da reencarnação, da lei do karma ou lei de causa e efeito. Mas, infelizmente, para a humanidade, o brahmanismo, depois de Krishna, por volta do ano 1000 a.C., conquanto, né, desenvolvesse amplamente a ideia da pluralidade das existências, deu origem a uma grande teocracia, onde então se cristalizou a ideia das castas, referendadas até pelo próprio Brahma, segundo os brahmanes, que eram os antigos rishis. Então, essas manifestações dos espíritos, elas ficaram enclausuradas, cercadas pela casta sacerdotal. E ao povo só restavam, então, o quê? As preces, os hinos cantados e a meditação como alimento para superar o karma e alcançar a iluminação. Então, assim, nós vamos ter mais uma revelação, que é a segunda revelação no Oriente, em que ficou, onde houve aí uma grande dificuldade de haver essas comunicações mediúnicas, elas se permanecerem. Então, nós, seres humanos, né, pusemos a perder o grande trabalho realizado pelos espíritos na Índia,
né, ao alegar que a iluminação e libertação da alma do karma somente se consegue pela meditação e a reforma interior, e não pela educação trazida pelos espíritos, as orientações que recebemos pelos nossos amigos espirituais. Então, assim, houve esse encarceramento da mediunidade, e com isso nós não tivemos aí uma grande ajuda espiritual, porque nós não permitimos esse acontecimento. E o próprio Jesus nos coloca que não veio destruir a lei, né? Mas veio dar cumprimento a ela. Então ele diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, no item 1 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos ter, né, aqui em Moisés, a primeira revelação no Ocidente. Então, Moisés foi um profeta e que trouxe a revelação do monoteísmo, o Deus único, a existência do Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. E ele promulgou, né, trouxe para nós os 10 mandamentos, ou o Decálogo, que são as leis divinas para serem relembradas por nós. Mas junto com as leis, as 10 mandamentos, nós vamos encontrar as outras tantas leis mosaicas, que eram leis civis, né? Então, Moisés é aquele que veio com a missão do legislador, de trazer as leis divinas para nós, relembrando aquilo que está escrito em nossa consciência. Moisés, ele era um homem que foi criado no Egito, né? Vamos lembrar um pouquinho da história rapidamente. Moisés foi criado, nasceu no Egito, porque os judeus foram para o Egito numa época de seca, e lá permaneceram. E permaneceram por mais ou menos 400 anos. Então, depois desse tempo todo, os judeus tinham crescido bastante e evoluído economicamente. E com isso, os egípcios começam a ter medo dos judeus e começam, então, a fazer o quê? Uma separação entre os egípcios e os judeus. E começaram a manter os judeus numa situação de quase que uma escravização. Para quê? Para que eles não crescessem e não sobrepujassem a lei, a ordem, a lei egípcia. Com isso, o que acontece? Chega um ponto que os judeus estavam muito maltratados no Egito e estavam precisando da sua libertação. E a gente pode entender transcendentalmente, né, que não era só a escravização material, mas se encontravam uma série de escravizações que todos nós passamos, todos nós muitas vezes nos deixamos escravizar por nossos vícios, as nossas paixões doentias, né? E aí a necessidade da libertação, de chegar ao ponto de a gente refazer o caminho e então conseguir nos libertar daquilo que estava nos prendendo, nos atendo ao passado não muito agradável e não correto. Então, Moisés vai e retira esse povo do Egito, os judeus, e leva para a Terra Prometida. Essa é a sua missão, a sua tarefa de libertar esse povo lá da escravidão do Egito para levar à Terra Prometida. Essa Terra Prometida poderia ser aqui na Terra, no nosso planeta material? Provavelmente não era. Mas se Moisés dissesse que a Terra, que seria a Terra realmente boa, para que nós pudéssemos ficar, fosse no plano espiritual, ninguém teria seguido Moisés. Então, essa terra da promissão foi dita que ficava onde?
novamente para eles retornarem a Israel, para que pudessem retornar àquela terra que eles tinham deixado para trás quando foram para o Egito. E assim, Moisés traz as 10 leis divinas, né? Que é o decálogo, os 10 mandamentos, em que, na primeira, Deus diz: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Isso aqui está mostrando o quê? Que Deus é um ser único. O segundo, não pronunciareis em vão o nome de Deus, nosso Senhor. O terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, honrar pai e mãe. Jesus lembra essa lei, né? Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não roubareis. Oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono, não desejeis a mulher do próximo. O 10º, não cobiçais a casa do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, para não haver o quê? Cobiça, inveja. Então, aqui estão as leis morais trazidas por Moisés. E, mediunicamente, essas leis foram trazidas através ou da pneumatografia, que seria a escrita direta, feita pelos espíritos, que é um fenômeno de efeitos físicos, ou seria a psicografia, em que Moisés recebeu intuitivamente essas mensagens, tá? Então, assim foi a primeira revelação, que é a existência, a ideia, né, do Deus único, monoteísmo. A segunda revelação está pautada em onde? Personificada em quem? Em Jesus, que surge aí 2000 anos depois, praticamente 2000 anos depois, onde nós já tínhamos amadurecido um pouquinho mais. Moisés era um legislador, um missionário, porém as leis divinas eram essas 10. Mas Moisés criou outras tantas, centenas de leis, para quê? Que eram leis civis, de regulamentação da sociedade. Uma sociedade ainda insubmissa às leis divinas, ainda insubmissa às leis. E a gente sabe que criar lei é fácil, mas dar cumprimento a ela é que é difícil, né? Então, o que Moisés fez? Para que nós pudéssemos seguir as leis de Deus, Moisés fala de um Deus que é o que? Inflexível. Um Deus parcial, né? Um Deus onde a sua justiça é uma justiça dura. Não é baseada no amor e na misericórdia. Por quê? Por causa da nossa insubmissão. Então, como éramos ainda um povo bárbaro que necessitávamos de dureza para nos mantermos na linha, né, para que nos mantivéssemos cumprindo as leis, então Moisés coloca que todas as leis, inclusive as leis civis, que eram temporárias, iriam passar, porque conforme a sociedade vai crescendo, essas leis deixam de ter necessidade e outras tantas são criadas. O que Moisés diz? Que todas as leis eram leis divinas, inclusive as leis humanas. E aí, mais tarde, nós vamos ter, quase 2000 anos depois, a presença de Jesus, o nosso mestre. É o modelo dado por Deus para nós, humanidade, como o aperfeiçoamento moral. E, portanto, Jesus vem nos trazer aí e sintetiza as leis divinas. E ele sintetiza em 2 leis: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus, então, não vem destruir a lei de Deus, né? Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de toda a doutrina cristã.
Então, todas as leis de Deus, de Jesus, todas a mensagem divina, a mensagem trazida por Jesus para nós é uma mensagem de amor a Deus, uma mensagem de amor ao próximo. Então, que nós possamos amar, aprender a amar a nós, ao nosso semelhante e amar assim a Deus. Então, ao Deus que está em nós, né? Então, com isso, Jesus vem trazendo uma outra visão de Deus. Agora, não é o Deus do temor, mas é o Deus do amor. É o Deus que é infinitamente bom, misericordioso, justo, mas é generoso. Então, um Deus em que a sua lei se cumpre de uma maneira misericordiosa, porque ela é pautada no amor. Então, o Cristo tomando a lei antiga e o que era eterno e divino, e rejeitando o que não era senão transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, as leis mosaicas, né, acrescentou a revelação da vida futura, das penas e recompensas que esperam o homem depois da morte. Então, Jesus vem nos falar da vida após a morte do corpo físico, que nós não morremos, né? E ele coloca isso de uma forma implícita, né? Em que nós seremos consolados, se não aqui na Terra, seremos consolados no plano espiritual. Que nós devemos fazer o bem sempre. Por quê? Porque nós seremos vistos por Deus e não pelos homens, que não devemos fazer o bem pensando em recompensas, porque aquele que é recompensado aqui na terra não precisa de recompensa no céu, né? Então, Jesus vem nos falar que precisamos o quê? Construir o reino dos céus dentro de nós, nos nossos corações. Então, vários ensinamentos de Jesus, ele traz para nós, né? O mestre traz para nós, mas nós não estávamos preparados ainda para entender a todos, né? Então, Jesus vem nos ensinar que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Então, vem ensinar o caminho que a esse reino conduz, os meios de nos reconciliarmos com Deus e, assim, de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos a lançar o germe de verdade que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidos. Então, ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, porque nós não estávamos amadurecidos para conseguir entender os ensinamentos de Jesus. Nós ainda precisamos amadurecer e crescer, não é? Como espíritos, e a ciência precisava evoluir. Muitas das situações faladas por Jesus, nós não entenderíamos. Como Jesus iria falar de perispírito, de corpo fluídico, né? De fluidos. Então, muitos dos ensinamentos do Mestre Jesus não pôde ser aprofundado por falta de conhecimento nosso. Então, Jesus nos diz que quando nós estivéssemos prontos, iria chegar até nós o Consolador. É o Espírito de verdade, que traria, então, aquelas explicações que ele não pôde dar, ele, Jesus, não pôde nos dar, e queria confirmar aquilo tudo que ele tinha dito e queria ainda prolongar o conhecimento para nós. E o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. A doutrina espírita vem nos trazer as explicações que nós, desde que nós estamos aqui encarnados, nós nos perguntamos. Quantas perguntas nós fazemos? Quem somos nós? E o Espiritismo responde: somos espíritos imortais, criados por Deus, para que possamos viver daí para frente durante toda a nossa existência. Então, que a nossa vida é uma vida imortal. A morte do corpo físico é apenas a morte para o corpo físico.
e aquela personalidade que um dia nós tivemos. Mas que o espírito imortal continua a existir no plano espiritual, que depois vai retornar através da lei da reencarnação, da palingenesia, que é uma lei conhecida por muitos povos durante vários momentos da vida planetária, né, aqui no planeta Terra, mas que muitas vezes nós não conhecemos. Então, os espíritos vêm trazer para nós como uma certeza, como uma lei divina, a lei da reencarnação, em que nós vamos, então, entender muitas das situações e ter a explicação de muitas situações que acontecem conosco. Vamos falar também da lei de causa e efeito, né? Que é de acordo com como nós agimos, nós vamos receber as consequências dos nossos atos, das nossas ações, das nossas escolhas, boas ou más. Então, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as nossas ações, nós teremos aí consequências geradas por nós mesmos, mas que teremos oportunidade de desfazer, de fazer de novo, porque a reencarnação nos permite isso. Vamos crescendo, evoluindo. E se vamos encarnar enquanto nós precisarmos aprender, né? E aí a doutrina espírita vem nos responder outra pergunta que fazemos desde que o mundo é mundo. Além de quem somos nós, espíritos imortais, nós perguntamos de onde nós viemos, do plano espiritual. E para onde nós vamos voltar? Para o plano espiritual. E como é que nós queremos voltar? Né? Como é que nós queremos retornar ao plano espiritual? Para sermos felizes. E nós estamos construindo dentro de nós um estado consciencial, ditoso ou infeliz. Isso é obra nossa, não é de mais ninguém. Né? Então, nós é que construímos o quê? As nossas penas futuras, ou a nossa alegria futura. Então, é de nós essa construção, não é de mais ninguém. Né? Então, a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas sim pelos espíritos, em todos os pontos da Terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, que são os médios. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. E ali nós temos 3 aspectos da doutrina espírita: o aspecto científico, que vai falar sobre o quê? Sobre a mediunidade, sobre essa relação, né? E o objeto de estudo, que é o espírito. E, portanto, é a ciência que prova a imortalidade da alma, que nós somos espíritos imortais, porque através da mediunidade isso é comprovado, corroborado pelos diversos espíritos, através das comunicações, através de diversos médiuns, que trouxeram para nós esse entendimento. E no aspecto filosófico, aí nós vamos encontrar as leis de Deus sendo faladas, sendo estudadas, leis morais, né? Como a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de afinidade. Então, nós vamos entender as leis divinas, leis que regem o mundo material e o mundo espiritual. E a nossa relação como seres humanos dentro do nosso planeta material, como também quando estamos no plano espiritual. Então, são todos esses ensinamentos trazidos pelos espíritos, de que existe o mundo, os mundos espirituais. Nós estamos, como Jesus nos ensinou, há diversas casas, há diversas moradas na casa do Pai.
Então, mundos no plano físico e mundos no plano espiritual. Então, são esses ensinamentos todos que a doutrina espírita vem trazer, né? E de acordo com os ensinamentos cristãos. A doutrina espírita não cria nenhuma nova moral, mas continua, né, a moral cristã. É baseada na moral cristã. E, assim, de acordo com a doutrina espírita, existem dois elementos que regem o universo, o elemento espiritual e o elemento material, sem esquecermos que, acima de tudo, está Deus. Então, nós temos aqui 5 aspectos básicos da doutrina espírita: a existência de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A segunda é a imortalidade da alma humana, que pré-existe ao corpo e a ele sobrevive. Terceiro, a reencarnação ou pluralidade de existências como um meio de progresso para os espíritos. Quarto, a intervenção recíproca dos espíritos e dos homens nos mundos em que respectivamente estão vivendo, que é a comunicabilidade com o plano espiritual com o plano material. E quinto, a pluralidade dos mundos habitados. As 3 revelações, cada uma a seu tempo, veio trazer novos horizontes para a humanidade. Primeiro, Moisés, com o monoteísmo. Então, destina-se a corrigir nossos instintos. É o grito quente do deserto, despertando a consciência e dominando-as pelo medo de um Deus vingativo e impiedoso. Aí a segunda revelação, Jesus, nosso mestre, amor, sintetiza todas as verdades cósmicas, cantando as melodias do amor nos ouvidos dos séculos. É a voz meiga do pastor chamando ao reino de Deus os anônimos e humildes, os fatigados, oprimidos. Deus, Pai, misericordioso e bom, e conquista todos nós pelo coração. E o terceiro, o Espiritismo, que nos fala sobre a reencarnação. É a maturidade da razão e do conhecimento. É o novo Pentecoste para aliciar a razão. Estudamos as sublimes lições de renúncia do manual da eternidade. A lei do amor e do perdão é o caminho para o céu. E é a doutrina espírita codificada pelo nosso codificador, Allan Kardec, né, o professor Rivaio. E assim, nós só temos que agradecer por termos todas essas revelações chegado até nós, para que nós possamos crescer, evoluir como espíritos que somos. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos, e fiquemos sempre com Jesus, nosso irmão maior, e assim nós possamos estar em paz e harmonizados. Muito obrigada por... Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!